Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do LAC Impact Voice, um podcast que dá voz a lideranças que estão promovendo inovação, sustentabilidade e impacto positivo em suas áreas de atuação, inclusive no mundo corporativo. Eu sou Lucas Machado e hoje recebo uma convidada que representa uma empresa que tem se destacado no setor energético por sua excelência técnica, compromisso com o ESG e visão de futuro. Estou falando de Ieda Mara Leite Arica. Ela está aqui representando a Elevar Energia, referência em gestão, consultoria, negócios e tecnologia no mercado de energia. Ieda, um prazer recebê-la aqui no nosso estúdio para conversar, para nós passarmos um pouco sobre esta atuação. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de falar um pouco mais sobre a nossa empresa, sobre inovação. Ieda, eu lhe apresentei aqui, mas fala um pouquinho, você representa dentro da Elevar, qual a sua atuação? Hoje, dentro da Elevar, eu sou Head de Energia, né? Nós trabalhamos aí todo o aspecto regulatório, o aspecto de inovação, a agenda ESG dentro das empresas. Então, a minha atuação hoje dentro da Elevar é essa expertise regulatória, novos negócios, inovação, tecnologia e o desenvolvimento cada vez mais forte, né, no aspecto da agenda ESG. Ieda, falando já dentro do contexto da empresa, pesquisando aqui um pouco também, a Elevar Energia ela se apresenta como uma empresa que une expertise técnica, inovação e princípios de ESG. Como que essa filosofia ela se traduz, ela é incorporada no dia a dia da operação? Quando nós falamos de energia, é algo bastante complexo, né? Então tem uma dificuldade técnica e traduzir isso é fazer com que haja uma tradução do complexo para a clareza. Então o nosso papel como empresa é fazer com que as nossas tecnologias elas sejam ágeis, simples e que possa empregar todos esses pilares de uma maneira muito dinâmica. Então, nós trabalhamos com a clareza do mercado, com o entendimento, o posicionamento da empresa através da tecnologia. Então, nós traduzimos, né, toda a parte de consumo, toda a parte regulatória, toda a parte de inteligência artificial generativa, sempre olhando para os resultados da empresa. E isso usando a tecnologia, o entendimento em relação ao mercado. Interessante também, Ieda, que pesquisando um pouco sobre a empresa, lendo o conteúdo que vocês apresentam, me chamou a atenção lá um dos lemas que a empresa tem, que autonomia gera lucro. Vamos falar um pouco sobre isso, aprofundar. Como que isso, essa ideia mesmo, como que ela é aplicada na prática para os clientes e os parceiros? A autonomia gera lucro é algo muito interessante, porque o mercado de energia que nós atuamos é um mercado, como eu disse, complexo, e o nosso objetivo sempre foi capacitar as empresas para que elas pudessem ter uma independência, um posicionamento e saber aquilo que era efetivamente importante para a sua modelagem estrutural. Então, o mercado de energia ele tem várias oportunidades e saber usar essas oportunidades a seu favor, a favor do seu negócio, a favor da sua empresa, é algo que diferencia muito a vantagem competitiva dessa empresa. Então, a partir do momento que você passa informações para as empresas, para que ela possa se posicionar, para que ela possa ter um entendimento do mercado e fazer boas escolhas, é algo que dá muito certo. Então, o lema da nossa empresa é isso, porque o que nós proporcionamos exatamente é o entendimento, o posicionamento, o poder de escolha e a independência, né? Mercado livre é liberdade, né? Liberdade, você precisa saber usar essa liberdade a seu favor. Do contrário, não é liberdade. E dentro disso também, Ieda, a questão do setor da energia, ele está passando, na verdade, por transformações, inclusive aqui no Brasil, nos países da América Latina. Como que essas transformações significativas na transição energética, a Elevar tem atuado nesse cenário? Pontua aqui também, até inclusive, que a Organização Internacional do Trabalho mostra que este setor está proporcionando cada vez mais vagas, empregos nessa transformação. Como que a Elevar Energia tem atuado nesse cenário? Nós atuamos de maneira muito forte, né, com a ponta do consumidor, né, com o empresário, é o nosso core, é o empresário, as empresas. E a transição energética ela vem com mudanças muito fortes, né? Até ontem, um consumidor ele tinha apenas uma única fatura de energia. Hoje ele tem acesso ao mercado livre de energia. Hoje ele tem acesso a modelos de geração que são alcançáveis, como a eólica, a solar, que são fontes renováveis.
Dentro desse acesso, ele tem possibilidade de trabalhar mix de produtos. Então, hoje nós temos aí o BES, né, que são o sistema de bateria, que já hoje você trabalha com arranjos estratégicos envolvendo Mercado Livre, geração, BES, e a parte de eficiência energética. Enfim, hoje você tem muitas oportunidades que esse empresário ele precisa ter uma visão de entendimento para saber qual é a melhor aplicabilidade para o seu negócio. Então, a transição energética, ela abre realmente um leque amplo, mas é preciso entender para que se possa posicionar e saber fazer a melhor escolha, né? Então, o nosso papel como empresa é esse, é fazer uma análise estrutural e acompanhar a evolução desse mercado. Podemos dizer, então, que é uma área que pede muito estudo, muita dedicação para poder compreender esse cenário. Exatamente, é uma área que existem desafios, e cada segmento tem o seu perfil estrutural e é isso que diferencia, né? Porque o consumidor é a parte mais frágil dessa cadeia, digamos assim. Então é importante entender todas essas oportunidades para que ele possa se posicionar. E o nosso papel como empresa é justamente esse, é acompanhar a evolução do setor e fazer com que o cliente também acompanhe isso de maneira integrada. E ainda falando sobre mercado, Ieda, eu vi que um dos pilares da Elevar é o compliance. Exatamente. Como que vocês estruturam isso internamente? Como esse valor ele vai impulsionando a confiança do mercado na marca? O nosso grande diferencial como empresa é o compliance e a governança, é a rastreabilidade da informação. Uma dor, uma sensibilidade do mercado é justamente quando ele adere um modelo diferente de onde ele estava para onde ele vai, por exemplo, o mercado livre de energia ou até mesmo uma geração. Como é que ele consegue monitorar isso de maneira posterior? Como é que eu tenho a segurança daquilo que foi me vendido ou aquilo que me foi proposto vai ser aplicado ou não? Então, a partir do momento que você tem tecnologias que traga essa rastreabilidade, que traga essa transparência, que traga esse conforto para o cliente envolvendo diversos setores, muda por completo, né? Então é isso que nós proporcionamos, é toda uma rastreabilidade dentro da inovação que é a nossa tecnologia, a Lisui 360. E eu vi que vocês atendem também diferentes setores, né, que passam pela questão da indústria, agricultura, cooperativas e o comércio. Isso. Como que a Elevar ela consegue adaptar as soluções energéticas assim de forma personalizada para cada segmento e setor? Acho que a grande beleza da nossa empresa e da nossa tecnologia é justamente conhecer o chão de fábrica. Nós literalmente conhecemos o chão de fábrica. Cada segmento ele tem a sua peculiaridade e essa peculiaridade ela precisa ser respeitada e analisada com profundidade. Então o agro ele tem uma peculiaridade relacionada à sazonalidade. Então o modelo que se aplica para o agro muitas vezes não é um modelo que vai ser aplicado para o comércio e para a indústria. Então isso é muito importante, é conhecer de fato o chão de fábrica, buscar todas as oportunidades que o mercado proporciona e levar para ele a melhor opção, e é isso que nós fazemos como empresa. Então há uma necessidade de entrar no contexto de cada realidade, de cada aplicação. Exatamente, isso é o divisor de águas, eu diria. E Ieda, em relação agora à sustentabilidade, quais são os principais projetos? Creio que sejam muitos dentro da Elevar, mas para nós pontuarmos, para quem nos assiste, quais são os principais projetos ou práticas sustentáveis que a Elevar tem implementado, vamos dizer até que já implementou, que são aí pontuais e inclusive impulsionam esta visão dentro da empresa? Para nós da Elevar, o eixo principal é a governança e a parte sustentável que vem da energia renovável, né? Nós vamos até lançar agora em junho um relatório de sustentabilidade integrado dentro da nossa plataforma, que é o Fast Green. Esse relatório ele traz toda a rastreabilidade relacionada à governança, à compliance, à eficiência energética, toda a certificação da energia renovável, esse balanço de rastreabilidade. Como a nossa tecnologia ela é integrada com a Câmara de Comercialização de Energia e lá você mapeia todo o consumo desse cliente, você consegue trazer o balanço do o que é certificado de fato com energia renovável, a origem desse consumo e o balanço da posição dele, o que ele descarbonizou ou não e etc.
E dentro desse relatório, nós trazemos sempre a visão de uma gestão ágil. Então, nós temos um rating de A ao E, e ele, de maneira imediata, ele já vai identificar quais são os pontos sensíveis que ele precisa atuar dentro da empresa. Então, isso são ações que vão de encontro com a necessidade da empresa em inovação, eficiência operacional e agilidade. Então, nós trabalhamos muito forte nesse contexto, principalmente compliance e a parte de energia. E toda essa questão de responsabilidade que tem que se pautar, querendo ou não, como que a equipe ela é preparada? Como acontece a preparação da equipe, dos colaboradores para a implementação dessa cultura? É muito interessante essa pergunta, porque o nosso ambiente ele é todo integrado, né? Então todo mundo se conversa numa sala só, e a evolução ela é constante de aprendizado. Então nós compartilhamos o aprendizado, treinamento, acesso a informações, e sempre nós falamos que nós somos inquietos, né? Sempre buscando o que está acontecendo no mercado, porque a partir do momento que você tem dados, os dados da empresa, a nossa missão é fazer com que a eficiência operacional seja leve e o foco todo seja em resultados. Então, o nosso foco como empresa é em resultados. Então, a nossa equipe, ela já tem no DNA essa missão de estar sempre buscando oportunidades e resultados, porque o mercado ele é dinâmico, ele cresce de maneira exponencial e nós sempre nós temos que estar preparados para isso. E dentro disso, nós podemos dizer também a questão da visão de histórico, como que dentro dessa trajetória da Elevar, né, que está atuando dentro desse mercado, quais foram os pontos, ou um ponto podemos dizer aqui, que impulsionou, que deu assim mesmo uma continuidade para permanecer até aqui nessa mesma diretriz, nessa mesma filosofia e visão? Eu acho que o principal ponto que nos impulsiona sempre é a falta de entendimento e posicionamento das empresas. Acho que a tradução da complexidade para a clareza ela é fundamental. Você poder ofertar para uma empresa algo que tenha rastreabilidade, que ele tenha segurança em transitar, é algo muito importante. E um outro ponto é quando você descobre algo que estava invisível dentro da empresa e isso gera valor. Então, na maioria dos casos, é o que nós nos deparamos com empresas que já estão, por exemplo, no Mercado Livre há muitos anos e tem muitas coisas invisíveis que a empresa não faz ideia do que exista aquilo. E a tecnologia, ela traz essa clareza e toda essa rastreabilidade em relação aos seus contratos, ao seu consumo, à sua eficiência, ao seu posicionamento, à evolução regulatória, e tudo isso é importante e as áreas precisam entender, o colaborador precisa entender. Esse é o grande diferencial. Ieda, a LAC, ela reconhece empresas que estão pautadas e comprometidas com a excelência, e a Elevar será reconhecida, né, neste ponto. Diante disso, como se dá a importância da LAC para o histórico da Elevar e também este reconhecimento? Para nós, a LAC ela traz um reconhecimento muito importante como empresa, porque ela chancela a responsabilidade total de todas as empresas. Isso para nós é algo que está no nosso DNA, né? O posicionamento de inovação, de governança, sustentabilidade, compliance, transparência, isso já faz parte do nosso dia a dia, e as ações da LAC, ela contribui cada vez mais para que as empresas propaguem isso, atuem com responsabilidade em relação à prestação de serviço ou aquilo que ela se propõe a desenvolver. Já se aproximando do fim do nosso bate-papo, Ieda, quero pedir que agora você se direcione a esta câmera e deixe uma mensagem para quem nos assiste. O que a Elevar quer deixar e já está, de fato, impactando no mundo e no futuro do setor energético? Eu acho que a inovação e a sustentabilidade, ela deixou de ser um diferencial, né? São duas forças que caminham de maneira conjunta e é de fundamental importância, né? Cada vez mais termos a rastreabilidade, o entendimento, a governança em relação ao seu posicionamento no mercado de energia. É algo que muda de maneira constante e não estar atento a essa evolução é sinônimo de comprometimento do seu resultado financeiro, do seu posicionamento como empresa. Então, energia é um custo bastante expressivo para a empresa
Então, eu acho que é importante você ter aí toda uma tecnologia, uma visão diferenciada de mercado, que é o que a gente proporciona. Conversei então com Ieda Mara Leite Arica, da Elevar Energia. Agradeço mais uma vez, Ieda, pela sua participação, pela explicação. Muitos nem imaginam como é essa atuação. Agradeço mesmo aqui. Obrigada, nós que agradecemos. E a você que nos assiste, acompanha até aqui, agradeço a sua participação, aqui conhecendo um pouco mais sobre essa empresa e sobre as inovações do mundo corporativo. Caso queira conhecer um pouco mais sobre a LAC, as iniciativas que são direcionadas a toda a América Latina, acompanhe nas redes sociais. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.